ti gratos. Amém. Irmãos, boa noite, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 7, Gênesis 7. Nós vamos caminhar neste capítulo, nesta noite, dando continuidade aí a nossas exposições em Gênesis e ainda nessa sessão que discorre sobre o dilúvio. Vou ler o texto, os irmãos acompanham. Gênesis 7, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves, e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca,
e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós estamos aqui em adoração, na Tua presença santa, diante da Tua santa palavra lida, que revela os Teus feitos na história, o Teu juízo universal, naqueles dias em que o Senhor enviou o grande dilúvio sobre a terra, dias de juízo, mas também dias de salvação para o Teu povo, para Noé e sua família. E nós, ó Pai, vivemos em dias maus, dias de violência, dias de iniquidade. Sabemos, ó Pai, que o Teu juízo é contra o pecado. E nós vivemos em meio a uma geração pervertida, nós também nascemos em pecado, precisamos da salvação em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, pedimos ao Senhor, fala aos nossos corações, pela Tua palavra, fala à Tua igreja. Também, ó Deus, aqueles que ainda duvidam, aqueles que ainda estão entre dois pensamentos, que não entendem, ó Pai, a seriedade dos alertas da Tua palavra, nós pedimos nesta noite. Tem misericórdia, ó Pai, desta geração pervertida, daqueles que são Teus. Chama a Cristo os perdidos, une-os à Tua igreja. Assim como o Senhor livrou aqueles poucos ali naquele tempo, sabemos que o Senhor tem os Teus eleitos na terra. Por isso pedimos ao Senhor, usa esse momento, abençoa a Tua igreja, nos dá a cumprir esse santo propósito de pregar o Teu Evangelho, e que venha o Teu reino, ó Deus, aqui em Alagoinhas, nos corações, que haja salvação em meio ao juízo do Senhor sobre essa terra. É o que pedimos, oramos, agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, viver pela fé tem consequências. Noé é um homem de fé. Noé achou graça aos olhos de Deus, Deus lhe deu a fé salvadora, e Deus então revelou a Noé o seu propósito de trazer um juízo sobre toda a terra. E imagine-se no lugar de Noé. Haviam poucos, na verdade, naquele tempo restou apenas Noé, de homem crente, de homem piedoso, de homem servo de Deus. E então Noé vai cumprir uma tarefa dificílima. Debaixo da ameaça de juízo, Deus vai cumprir a sua promessa, enviar um dilúvio, um juízo sobre toda a terra. E Noé deveria aparelhar uma arca, fazer uma arca, para si, para a sua família, um trabalho grandioso, monumental. Gastou tempo, dinheiro, teve que se dedicar a essa tarefa, certamente foi ridicularizado, zombado, enquanto anunciava os seus motivos, o que Deus havia lhe revelado sobre esse propósito. Então, Noé teve uma grande obra a fazer. Ele era crente, tinha fé, cremos que a salvação é pela graça, é por meio dos méritos de Cristo Jesus, ou seja, nós cremos que Noé, através da revelação de Deus, através daquele culto tão simples de sacrifícios de animais, o Espírito Santo operou no coração daquele homem, e ele olhou para Cristo, através daquela promessa que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Noé contemplou o seu Salvador, Noé foi salvo, Noé se tornou um homem justo, e como consequência dessa justiça, ele era um homem obediente, um homem que atendeu ao que Deus disse. Veja no verso 5, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Então, não existe, irmão, separação entre vida de fé e obediência. Lá na carta de Tiago, no primeiro capítulo, segundo capítulo, você vai encontrar Tiago demonstrando claramente que não existe fé sem obras, é uma fé morta. Os santos de Deus, aqueles que creem em Deus, isso vai produzir uma atitude, uma reação de obediência.
de preparação para a volta de Cristo, de serviço ao Senhor. Isso vai produzir atividade. Nós vamos nos dedicar ao reino de Deus, buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar, não existe. Nós pregamos uma salvação pela fé, de graça por meio da fé, mas jamais é a mensagem bíblica e jamais é o que pregamos, que não devemos ter uma fé operosa. Não é isso que vemos em nenhum dos santos de Deus, nenhum dos homens piedosos do passado. Então Noé não tinha uma Bíblia igual nós temos em mãos. Mas ele tinha a palavra de Deus. Deus falava com Noé. Veja, logo no capítulo 7 aí, no primeiro versículo, logo no começo o texto diz: disse o Senhor a Noé. Deus falava diretamente com Noé, se revelou a Noé, e Deus disse o que ele tinha que fazer: entra na arca. Lembra, 120 anos, Deus disse lá atrás, ó, meu espírito não vai contender com o homem, seus dias serão 120 anos. Esses 120 anos passaram rapidamente. Noé construindo a arca, o povo zombando dele. Isso é um louco. Que história é essa de dilúvio? Imagine o tamanho da terra e alguém lhe dizer que vai ser coberta a terra completamente de água, que todos vão morrer, que vai vir um juízo de Deus. E todos dizem: esse homem só pode ser um louco. Mas Deus diz para Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. O Senhor orienta: entra na arca. Você vai levar animais puros e impuros. E aí alguém diz: mas cadê a lei de Moisés? Moisés vem depois, como é que Noé vai saber o que é animal puro e animal impuro? Irmãos, tinha Bíblia, tinha, na verdade, não palavra escriturada, mas tinha revelação. Noé ouvia de Deus. Ele tinha uma palavra a qual obedecer. E ele sabia, sim, quais eram os animais puros e os impuros antes de Moisés. Porque Deus havia então se revelado, naquele tempo antes do dilúvio. Então, Noé, ele preparou a arca, e muitos entendem assim, que os animais vieram a Noé. Quando você vê lá no Gênesis, lá no começo, quando Deus cria Adão, Deus traz os animais para Adão. E aí Adão coloca o nome nos animais. É possível Deus ter trazido estes animais para dentro da arca? É possível. Para Deus nós sabemos que isso não é difícil. Mas, irmãos, independente se Noé coletou esses animais, ou foi muito mais prático, Deus os trouxe, o fato é que tudo ficou preparado. Noé preparou essa grande arca. Ele teve que preparar mantimentos, alimentos, embora tudo indique os animais ficaram em estado de hibernação dentro da arca. Não consumiam tantos alimentos, mas havia um trabalho ali de alimentar os animais, de limpar a arca. Então, há uma possibilidade grande dos animais dentro da arca terem permanecido em estado que chamamos de hibernação. Então, tudo isso foi preparado. Tudo isso, irmãos, durou muito tempo. Deus se revelou a Noé, Deus anunciou que daqui a 120 anos haveria esse juízo sobre a humanidade. Noé preparou a arca, Noé então organizou os animais, Noé preparou a ração, o mantimento. E Noé obedece a Deus, entra na arca e o próprio Deus fecha a porta dessa arca. É o próprio Deus que vai e fecha a porta da arca. Após a entrada de todos os tripulantes, o Senhor fechou a porta da arca e veio um cataclismo de 40 dias e 40 noites. Não pense que dilúvio é só uma enchente. Nós temos visto aí, nosso país sofre com enchentes, com rios que transbordam, com deslizamentos. Não pense nisso, que é algo meramente local. A linguagem do Novo Testamento para dilúvio é cataclismo.
Um cataclismo que levou 40 dias e 40 noites, começou no dia 17 do segundo mês, dos 600 anos da vida de Noé. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, do verso 5 a 6, veja o que Pedro diz lá na sua carta sobre o dilúvio. Pedro diz o seguinte: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Você lembra lá da criação? No princípio houve os céus e a terra estava sem forma e vazia. Deus criou, e aí haviam águas no firmamento, águas embaixo, e pela palavra de Deus, essas águas se separaram, e houve terra seca. Haviam águas em cima, águas embaixo. E pela linguagem do nosso texto, e há uma teoria que diz que haviam águas em grande quantidade debaixo da terra, chamada a teoria das hidroplacas, que o nosso irmão presbítero Adalto Lourenço discorre muito bem sobre isso como cientista que é. É uma teoria, mas que tem evidências vastas, científicas. Então, eles esquecem deliberadamente, Pedro está dizendo, que realmente a Terra ela é antiga. Não é milhares de anos, como alguns acham, mas ela existe já há um bom tempo. De longo tempo houve céus como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então o Deus soberano, poderoso, que separou as águas do céu, embaixo da terra, de cada lugar, Deus sustenta a criação, irmãos. As águas não vêm e não saem dos seus limites. Cada elemento permanece no seu lugar, porque o Senhor, pela palavra do seu poder, os sustenta, os mantém no seu lugar. E quando Deus, na época do dilúvio, pela sua ordem, quis, essas águas do firmamento, as águas do abismo, saíram dos seus lugares, trazendo o caos, trazendo a destruição. Aquela água que Deus manteve retida, pelo seu poder, no seu lugar, irrompeu. Não foi só chuva, não foi só 40 dias ali chovendo, coisa desse tipo, mas um grande cataclismo. Águas, pelo que vemos aí, as fontes do grande abismo, águas que vieram debaixo da terra, atividade vulcânica, explosões, erupções, mistura de elementos químicos que vieram debaixo da terra, fumaça, calor, todo tipo de abalo sísmico sobre a terra. Imagine você, que situação, gases ali no firmamento, e esses elementos ali matando os animais, calor, gases, elementos químicos que vieram das profundezas, das fendas que se abriram. Então, esses animais morreram mesmo, porque não foi só uma chuva, uma chuvinha que foi aos poucos ali, que daria tempo os animais correr para cima das montanhas, mas claro, depois isso se elevou acima dos montes, mas não foi, irmãos, apenas uma mera enchente. A terra foi abalada, atividades vulcânicas, as fontes de água. Deus então trouxe pelo seu poder esse juízo, esse caos. Então, essas águas foram aumentando. Veja aí verso 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 anos. Mas no verso 11 antes ele diz: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, veja aí agora, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Então, tinha água embaixo da terra, em cima. Essas águas, então, essas comportas, é uma linguagem poética. É como se Deus tivesse aberto essas comportas, essas fontes do abismo, tivesse ali, né, na fenda, explodido em atividades geológicas, e então veio
essa grande mortandade, essa grande destruição universal. Então, essas montanhas foram cobertas. Se tinha montanhas altas, foram cobertas. Não havia para onde correr, não havia para onde animais correrem, onde seres humanos correrem, fugirem, se abrigarem, não havia. Talvez pela atividade vulcânica, algumas montanhas se elevaram, mas foram cobertas, segundo a vontade de Deus, a sua palavra. Então, muitas pessoas são incrédulas, não acreditam na Bíblia. Acham que essa história é uma história qualquer. Meus irmãos, esses relatos do dilúvio, eles estão espalhados nas culturas aí. Os antropólogos estudam e eles encontram relatos de um dilúvio universal, espalhados aí pelas culturas de toda a terra. Então foi algo grandioso. Depois do dilúvio, Noé ficou quase 1 ano ainda dentro da arca, até essas águas secarem, irem voltando ao seu lugar, secando. E nós vemos então que o Senhor fecha a tampa da arca e Ele preserva em meio ao juízo, o Senhor preserva os seus eleitos, a sua igreja. Algo maravilhoso. Verso 13, nesse mesmo dia, no dia que Deus determinou, eles entraram na arca. O homem, sua mulher, os seus filhos, as mulheres de seus filhos, os animais. E no verso 16, no final, ele diz: e o Senhor fechou a porta após ele. Então, é um tempo de juízo, foi um tempo de juízo por meio da água, mas um tempo de salvação. Em meio ao juízo, Deus opera salvação. Preservou os animais para o bem da humanidade, que iria continuar após aquele dilúvio. Deus preservou os animais, mas foram dias de destruição fora da arca. O Senhor salvou Noé, um crente, um homem de fé, obediente a Deus. Então, mais uma vez, e a Bíblia, irmãos, ela retoma esses temas, porque Deus quer que fixemos essas coisas. Esse padrão. Então, mais uma vez, nós observamos aqui o padrão: juízo e salvação. Deus está julgando, Deus está salvando. O juízo primeiro, mas a salvação está próxima. Deus está salvando. Nós somos o povo de Deus pela sua graça e nós oramos a Deus continuamente, nós pedimos: venha o teu reino. Senhor, cumpre os teus propósitos. Irmãos, quando nós estamos orando por salvação, guarde bem isso que eu vou lhe dizer agora. Quando nós estamos orando pela salvação de pessoas nessa terra, nós também estamos pedindo juízos de Deus. Porque a salvação acontece em meio ao juízo. Veja que Deus julgou o mundo e salvou os seus. E há esse padrão em toda a Bíblia. Então o dilúvio foi o primeiro juízo universal de Deus, um novo começo da humanidade. Como as pessoas dizem aí, é um novo começo, um reset. Deus mesmo fez isso, segundo a sua vontade. Mas depois veio a Torre de Babel, veio Sodoma e Gomorra. Deus mandou juízo sobre o seu próprio povo, que morreu no deserto. O povo foi para o cativeiro, e em meio a esses juízos, Deus está salvando o seu povo. E o maior juízo que nós vemos, que podemos ver, o próprio Deus punindo no seu Filho, na cruz do Calvário, o pecado. Juízo, irmãos, é Deus punindo o pecado. Por que Deus mandou um dilúvio naquele tempo? Por causa do pecado. A humanidade debaixo do pecado, da violência. Então Deus manda juízo. Deus é justo, Deus é santo. Deus abomina o pecado e também aquele pecador que não se arrepende. Está debaixo do juízo de Deus. Mas nós vemos na cruz de Cristo, Deus julgou o seu Filho, puniu o seu Filho em nosso lugar, Ele derramou o seu sangue em nosso lugar. E todos esses juízos que estão acontecendo,
apontam para um juízo maior, a volta de Jesus. O Senhor está julgando o mundo. E em meio a esses juízos, Deus está salvando a sua igreja. Ele envia pregadores, Deus envia o seu Espírito, está reunindo o seu povo para o livrar, para o salvar. O Senhor Jesus Cristo fala sobre isso em Mateus 29, verso 42 ao 44, ele diz: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. As pessoas, se não fossem carnais, o povo na época de Noé, a gente já leu aqui no sermão anterior, viviam suas vidas normais, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até que veio o dilúvio. Então, o que está acontecendo hoje exatamente é justamente isso. A Bíblia está aí, a pregação está aí, as pessoas são carnais, elas querem saber da sua vida financeira, e nada contra, Deus quer que tenhamos o nosso sustento, Deus, isso importa, Deus nos dá, pede-nos para orar pelo pão de cada dia, mas eu estou falando, irmãos, de uma vida meramente terrena, carnal, e que se apega apenas a essas coisas, ao aqui e ao agora. Acham que quando o juízo de Deus vier, conta bancária, diploma na parede vai livrar, castelos, construções, exércitos. Você acha que quando Deus mandar o seu juízo sobre a terra, inteligência, virtudes humanas, boas obras, se a pessoa não estiver em Cristo, você acha que quando vier o juízo de Deus sobre essa terra, como foi na época do dilúvio, vai ter para onde correr? Porque é isso que os ímpios ainda têm alguma noção destas coisas, e eles tentam construir lugares seguros, escondidos, querem viajar para outros lugares fora do planeta, construir alguma coisa, prolongar a sua vida, usando técnicas aí para poder tentar ter uma sobrevida, ou de alguma maneira escapar ao juízo de Deus. Acham que podem escapar do juízo de Deus, se elevar às alturas e construir o seu império. Mas Jesus diz: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso vigiai, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aquelas pessoas estavam nas suas vidas carnais, Noé estava ali. Elas ignoraram. Deus diz 120 anos, depois Deus diz, daqui a uma semana, 7 dias. Mas não deram ouvidos, não se importaram. E aquilo para o qual zombaram aconteceu. O juízo veio sobre as suas cabeças. O nível da água subiu. E elas começaram a se afogar. Juízo de Deus, não se arrependeram dos seus pecados. Então, irmãos, em meio a esses eventos tristes, porque os homens são carnais, não se arrependem, não se preparam para a vinda do Senhor, não buscam a Cristo, não se humilham, não buscam estar preparados, atentos, vigiando, e muitos serão pegos dessa maneira na volta de Cristo, mas pela graça de Deus, o Senhor está salvando os seus. O Senhor Jesus, na verdade, Ele já preparou um refúgio, um meio de escaparmos. Ele suportou a ira de Deus em nosso lugar. Ele é o nosso mediador. Ele é o juiz que está às portas. E nós precisamos ir a Ele para a nossa salvação, irmos a Cristo. Mais uma vez, vamos a 1 Pedro, agora, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, do 18, verso 18 em diante. 1 Pedro 3, 18, até o 22. Por favor, acompanhe, eu peço que você acompanhe, se possível, abra aí a sua Bíblia. 1 Pedro 3, 18 a 22, eu vou ler aqui, vamos ver o que é que Pedro diz sobre essa época do dilúvio.
aplicando aqui já para o Novo Testamento. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Cristo morreu pelos pecados, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Agora veja, verso 19: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. O Espírito de Cristo, naquele tempo de Noé, Cristo, pelo seu Espírito, ele pregou aqueles rebeldes, aqueles espíritos em prisão, desobedientes, aquele tempo de paciência de Deus, quando ele não mandou logo o dilúvio. Então, ele pregou aos espíritos em prisão, através do seu ministro, através da pregação de Noé. Cristo foi pregado ali, houve uma pregação, uma oportunidade, para que se arrependesse, enquanto se preparava a arca. Noé era pregador da justiça, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. A mesma água que matou, a grande parte salvou os 8 tripulantes da humanidade ali, os animais também. 8 pessoas foram salvas. Agora veja o verso 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva. O batismo, a entrada na igreja, o dilúvio lá é uma figura do batismo. Veja o que Pedro está dizendo aí: a qual, figurando o batismo, agora vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então há uma aplicação, um paralelo entre aquelas águas que foram instrumento de salvação para aquela família da aliança, e da mesma maneira nós hoje, há uma figura do batismo aí que nos salva. O batismo, irmãos, não é que o batismo salva. Nós não cremos que a pessoa foi batizada e está salva. O batismo é um sacramento, ele é um símbolo de entrada, um rito de entrada na igreja. E ele significa isso, que essa pessoa creu em Cristo. E ao crer em Cristo, ele faz parte da igreja, ele é unido a Cristo e à sua igreja. Ele faz parte do povo de Deus, está em aliança com Deus, como Noé estava em aliança com Deus. Então o Senhor se revelou a Noé a sua palavra, em aliança. O chamou a aparelhar a arca e entrar nela. E hoje, através da pregação do Evangelho, Deus está chamando pecadores. Você nasceu num país que tem a Escritura, você está ouvindo a pregação. O Senhor está chamando pelo Evangelho: livrai-vos dessa geração pervertida e má. Você tem ouvido os alertas da palavra de Deus: virá juízo. Não mais por água, agora pelo fogo. Os elementos se desfarão abrasados, serão abalados. Eles estão aí, cada um em seu lugar, porque Deus sustenta. Porque Deus quer que estejam. Mas a ira de Deus está contra a humanidade rebelde e ímpia. Então, em meio a esse juízo, o Senhor está nos chamando a crer, a nos arrepender, a buscar essa redenção maravilhosa, já preparada. Cristo já morreu, já está tudo pronto. Então Cristo já veio, o Pai já nos elegeu na eternidade, já preparou o plano, o Filho já veio. O Espírito Santo agora vem a nós pela pregação, nos chamando. O Senhor envia os seus ministros a pregar o seu Evangelho, e o Espírito está convencendo os seus eleitos a virem a Cristo, a atender o chamado de Cristo, a fazerem parte do seu reino, da sua igreja nessa terra, se unirem ao seu povo. Irmãos, em meio a toda essa tragédia, esses dias tão maus que vivemos, de apostasia, de secularismo,
nós devemos crer que é possível, sim, é real. Deus está salvando o seu povo. O Evangelho está sendo pregado, o Espírito Santo está operando nos corações, quebrantando os corações. Nós não sabemos quantos dias temos até a volta de Cristo, mas Deus tem nos enviado seus pregadores. Pode ser daqui a um dia, uma semana. E nós não devemos ignorar esta realidade. Lembre que Deus falou para Noé 120 anos antes, mas depois, faltando uma semana, Ele disse: entra na arca. Você vai entrar na arca. Então nós não sabemos, irmãos, se estaremos aqui próximo domingo. Essa é a verdade. Você não sabe. Tanto a morte quanto a volta de Cristo podem estar entre nós e o próximo domingo. Nós não sabemos. Mas Deus, o Senhor, tem nos dado essa graça, essa oportunidade de nos humilhar diante de Cristo, de reconhecermos que estamos perdidos, que em nós mesmos nós não temos fé, somos como estes incrédulos, temos uma natureza carnal que é indiferente às coisas espirituais, que nos inclina para longe de Deus. Então, nós precisamos atentar para a palavra de Deus, levar a sério a Santa Escritura. Ao olhar o nosso tempo, nós temos visto juízos aí ao redor. O Senhor está executando os seus juízos. Mas o juízo virá, o juízo final virá. E nós muitas vezes estamos que nem um povo da época de Noé, desperdiçando o nosso tempo, os nossos dias. E aí, quando Jesus voltar, vai ser como na época de Noé. Cada um vivendo a sua vida, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, e sem uma mínima preocupação com a sua alma, não ouvindo os alertas de Deus e sufocando a consciência. Porque a maldade está aí, é grande. Também nós somos filhos dessa geração, sabemos do mal, pecado original, do mal em que nos encontramos, porque vivemos em meio a uma geração perdida, e nós também nascemos nessa condição. Então, nós, irmãos, que nós não sejamos achados desperdiçando as oportunidades de Deus, como aqueles que ficaram fora da arca, que não negligenciemos essa salvação, Cristo, porque devemos, saiba de uma coisa, não vai ter para onde fugir naquele dia. Se não nos arrependermos, se não estivermos unidos a Jesus Cristo hoje, pela fé salvadora, que nos une a Ele, nos une também à sua igreja, não haverá para onde fugir. Só para Cristo podemos fugir. E dentro do tempo que Deus nos dá essa oportunidade, depois que a arca foi fechada, depois que essa oportunidade é fechada, nada feito. Agora, algumas aplicações trazendo para nós e também citando alguns reformadores do passado. Veja a consciência dos que não querem ouvir a pregação. Zwinglio, ele explica, o reformador, o Ulrich Zwinglio, ele diz o seguinte, que muito pior do que as águas naquele dia, o pior não foi as águas. Imagine aquelas pessoas que viram ali Noé e aquelas coisas todas, zombaram. Imagine a hora que elas começaram a água subir nos seus pescoços. E a sua consciência agora desperta dizendo, por que não acreditamos no justo Noé? Por que não voltamos à razão? Por que nos recusamos a temer a Deus? Mas vai ser tarde. Esse remorso não vai ser suficiente. Infelizmente, muitos negligenciam a pregação do Evangelho, ao arrependimento, buscar a humilhação, o quebrantamento de coração profundo, não apenas superficial, experimentar uma verdadeira obra da graça e continuam vivendo as suas vidas, ignorando os alertas da palavra de Deus. E muitos irão sentir um remorso, arrependimento tarde demais.
Então, o terror de consciência será terrível naquele dia para estas pessoas. E também, mais uma vez, afirmamos, não há como fugir naquele dia. A solução é Cristo. Deus está nos dando essa oportunidade. Então não adianta quão grandiosa a montanha, o nível do mar em que a sua cidade esteja. Muita gente quer procurar um lugar melhor, tendo guerras aí, esses acontecimentos, as pessoas se preocupam com enchentes e querem procurar um lugar melhor para viver. E hoje nós temos cidades grandes, altos prédios, tecnologias fantásticas que o homem tem desenvolvido. Mas, irmãos, os governantes desse mundo, os poderosos, nada poderão fazer naquele dia. Não há para onde fugir. Serão destruídos. A ira de Deus, a sua vingança virá e cobrirá toda a terra, as planícies, os vales, e no caso agora da segunda vinda de Cristo, tudo será abalado. Não haverá para onde ir. Também nós vemos, e há uma ilustração na história da igreja, os intérpretes. A igreja, irmãos, ela é um tipo da arca, dessa arca. Então, como naquele tempo de Noé, a segurança, quem estava seguro? Quem estava dentro da arca. Por exemplo, imagine que Sem, Cã ou Jafé tivesse pulado da arca, tinha morrido. Morreriam. Imagine que Noé não tivesse entrado na arca. Morreria. Então, nós entendemos, e há evidências bíblicas de que hoje Deus está reunindo o seu povo na igreja. Na sua igreja visível, mas especialmente na igreja invisível, os seus eleitos. Aqueles que vão verdadeiramente a Cristo, estão guardados, resguardados em Cristo. Então, há uma conexão. Deus usa a igreja, a pregação, os meios de graça, e Ele une, Ele está salvando um povo, não é salvação de pessoas separadas. A salvação nos une uns aos outros. Nós somos um povo. E veja a importância, então, de fazermos parte, claro que em primeiro lugar, da verdadeira igreja invisível, de sermos eleitos, regenerados, salvos. Mas, irmãos, esse povo, ele vai ter uma manifestação externa. Deus tem um povo visivelmente na terra. Nós não devemos ser contra as estruturas. Noé construiu uma arca gigante. Na época dos israelitas tinha o tabernáculo, depois Salomão construiu o templo, tinha ali as cidades. Hoje a igreja ela tem as suas estruturas. É claro que nós não devemos confiar nas estruturas. Mas Deus tem uma igreja visível na terra. De modo mais simples, onde a pregação é fiel, os sacramentos são administrados, onde há a verdadeira aplicação, correta aplicação da disciplina, são marcas da igreja, do Senhor. Então, não é que tenha estruturas grandiosas, não é necessário isso no Novo Testamento, mas há uma estrutura, uma ordem que Cristo deixou, a sua igreja na terra. Então, nós estamos seguros em Cristo, estando em Cristo, e aqueles que estão em Cristo, não tem como você estar em Cristo e não fazer parte do povo de Deus. Há um aspecto individual da salvação, sim, mas há um aspecto corporativo também. E, em certo sentido, não há salvação fora da arca. Há um reformador, Johannes Brens, que ele diz, 1 Pedro 3,21, compara o batismo com a arca de Noé. Assim como Noé e sua família foram salvos na arca, para que não perecessem no dilúvio, assim também somos salvos pelo batismo. É claro que não é o batismo, o rito em si que salva. Mas ele vai explicar, e certamente assim como ninguém foi salvo fora da arca, assim também fora de Cristo, né, e da sua igreja, e no caso aí ele fala do seu batismo, ninguém será salvo. Ah, pastor, mas o ladrão da cruz é a exceção. O que ele está querendo dizer é que o meio ordinário de Deus para a salvação é pela fé, fé que une a Cristo e une a igreja.
une ao seu povo. Pode Deus salvar extraordinariamente? Pode, é claro. Deus é soberano, Ele salva, a salvação é dEle. Ele que salva, né? Como Ele fechou a porta da arca, é Ele que salva. Mas, irmãos, a soberania de Deus não anula os meios que Deus estabeleceu. Não anula a nossa responsabilidade humana de usar os meios, de obedecer. Deus disse para Noé, entre na arca. Se Deus está nos dizendo, se arrependa, creia. Agora, como um crente, me adore, me sirva. Preste culto a mim, se una a uma igreja bíblica e fiel. Se é isso que entendemos a partir da Escritura, então a verdadeira fé irá nos conduzir a amar o seu reino na terra, a sua igreja. Então essas coisas não são opostas. E não é que Deus não possa salvar alguém que pule fora, porque Ele é soberano, mas não deveríamos querer pular fora da arca. Então, muitos hoje têm se excluído da igreja. Muitos hoje, por motivos que não entendemos, banais, têm se excluído, irmãos, dos meios de graça, de ouvir a pregação fiel, os alertas de Deus. Querem uma salvação desvinculada da igreja visível, da comunhão dos santos. Olham só para alguns aspectos ali da salvação. Então, o crente, nós, irmãos, queremos estar, em primeiro lugar, claro, em Cristo, mas queremos ser achados dentro da sua arca. Calvino, ele diz, a igreja apropriadamente e merecidamente comparada com a arca, mas devemos manter em mente o ponto de similaridade pelo qual elas se correspondem mutuamente, pois ele, de fato, é derivado somente da palavra de Deus. Então, essas coisas são assim por causa de Cristo, não é só por causa da placa da igreja, do CNPJ, não é só por causa da igreja nesse sentido terreno, mas Cristo é Senhor, Ele tem um reino na terra, Ele tem um povo na terra, que Ele originou pela sua obra na cruz, pelo poder da sua palavra, pelos seus feitos. Então, assim como Noé, Calvino diz, agindo pela promessa de Deus, reuniu a sua esposa e filhos consigo para que, como um tipo da descrição da morte pudesse emergir da morte, assim também é adequado que renunciemos ao mundo e morramos para que o Senhor nos traga. Então, não acho que foi fácil entrar na arca, não. Embora você diga assim, mas Noé, pastor, sabia que ia ter um dilúvio e todo mundo ia morrer. Então, mas não acho, irmãos, o mundo antes do dilúvio era um lugar maravilhoso. Muito melhor do que isso que vemos aí. Noé tinha a vida dele, as pessoas tinham a vida delas ali. Entrar na arca foi dar as costas para o mundo. É claro que isso começou não no dia que ele entrou apenas, mas no dia que ele creu no Senhor, serviu ao Senhor, decidiu ser obediente ao Senhor. Então, ir a Cristo, abraçar a Cristo, se unir à sua igreja, envolve renúncia. Envolve virar as costas para o mundo, receber zombarias, ser rejeitado, ser chamado de louco, fanático. É necessário morrer. Há um símbolo ali, Noé, como se ele fosse sepultado ali, dentro daquele caixão. O mundo, em meio àquela morte, veio à vida. Em meio ao juízo, ressurreição, vida, continuidade da existência por causa da vontade de Deus. Então, Calvino, ele continua, verdadeiramente em nenhum outro lugar, um local seguro para a preservação de nossa salvação, só em Cristo. Não há outro mediador, não há outro meio, os homens estão perdidos. Vivemos em dias maus, não sabemos se continuará guerras, cataclismos, fomes, o que está por aí, mas nós sabemos, irmãos, que Deus está salvando o seu povo, Ele preservou a Noé. O Senhor nos preserva, nos salva, nos levará em segurança para o seu reino. Mas lembre
daquela história lá, por exemplo, de Atos, né, que Deus disse para Paulo, não vai morrer ninguém do barco aí, vai ter tempestade lá, Deus disse para Paulo, não vai morrer ninguém, não vai cair nenhum fio de cabelo da cabeça de ninguém. Mas eles tinham que permanecer no barco, muita gente querendo pular, fugir, não se alimentar. Deus é soberano, Ele disse que ia salvar, iria. Mas eles precisavam permanecer no barco, se apegar às madeiras, nadar. Alguns não sabiam, né? Tinham que se apegar às madeiras. Então, irmãos, essas coisas não são opostas. Deus é soberano, Deus vai nos salvar. Ele está usando os seus meios, a sua igreja visível, que não é perfeita. Mas Deus está usando para a sua glória, para o nosso bem, para a nossa preservação, para que sejamos achados em Cristo, naquele grande dia. Então, não negligenciemos essas coisas. Nós estamos orando, queremos conversões, queremos pessoas salvas, saibamos também que Deus está trazendo juízo. Deus é glorificado na conversão de pecadores, mas também aqueles que não se arrependem, Deus será glorificado no juízo contra eles também. Aqueles que rejeitam, não querem ouvir, que são carnais, Deus vai ser o Senhor, vai ser glorificado. Então não ache que o seu evangelismo deu certo só se a pessoa se converteu. Fale de Cristo. Se ele não se converter, claro que nós devemos, em amor, né, nosso desejo é que se convertam, amar os perdidos, orar por eles. Mas, irmãos, o Evangelho está sendo pregado. Caso não se convertam, Deus é glorificado. De certo modo, né, Satanás tem conseguido afastar as pessoas da pregação do Evangelho. De certo modo, de fato, essas pessoas que estão sendo prejudicadas por essa secularização, a falta de ouvir o Evangelho, nós devemos pregar, mas não há justificativa. As suas consciências serão despertas naquele dia e não haverá desculpa. Principalmente num país como o nosso, livre, onde o Evangelho está sendo pregado. Tem várias igrejas, não é só a nossa, evangelizando, pregando, atendendo, fazendo obras sociais, várias igrejas pregando o Evangelho de Cristo, independente da discussão do grau de fidelidade, mas estão pregando o Evangelho, o pecado, Cristo, o juízo de Deus, a segunda vinda, pregam o Evangelho, e não haverá desculpas, e Deus irá trazer juízo para aqueles que não se arrependerem e crerem, e não se voltarem para Jesus Cristo. Então, irmãos, oremos conscientes, né? Oremos pelos perdidos, conscientes dessas coisas, e que voltará a haver, né? Não sei se estaremos vivos na segunda vinda do Senhor, mas voltará a haver eventos dessa natureza, e que nós, a igreja desses últimos dias, não sejamos pegos dormindo, preocupados só com outras coisas, distraídos com coisas seculares, só terrenas, mas que nós sejamos achados fiéis, apegados a Cristo, em comunhão com Ele, com o seu povo, e que Deus, o Senhor, nos livre de todas essas coisas para a sua glória. Que o Senhor nos abençoe e que nos salve, não é que salve os seus, né? Que esse Evangelho chegue aos perdidos aí e que o Senhor chame para si os seus. Amém, irmãos. Irmãos, vamos orar mais uma vez, oremos ao Senhor. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nos exortando a estarmos despertos, atentos, alertas, nos mostrando, ó Deus, o Senhor tem falado, ó Deus, ao nosso tempo, como o Senhor falou lá na época de Noé, pela palavra, pela pregação. O Teu Espírito, ó Deus, tem nos chamado a Ti mesmo. Tem misericórdia, ó Pai, aqueles que têm ouvido a pregação e ainda não se converteram, se arrependeram. Pedimos, ó Deus, tem compaixão, ó Pai, desperta a consciência, que o Teu Espírito aplique ao coração e que venha o Teu reino, ó Deus, sobre essas vidas,
abençoa esta igreja, nos dá a oportunidade de pregar o Teu Evangelho, abre portas, nos dá clareza na pregação, nos dá também, enquanto pregamos o Evangelho a este mundo caído e perdido, estarmos nos preparando para a Tua vinda, nos santificando, estarmos, ó Deus, apegados a Cristo, à Tua igreja, aos meios de graça. Não nos deixa, ó Pai, negligenciar a comunhão dos santos, e nos ajuda, ó Pai, a nos alegrarmos, porque fazemos parte desse plano de redenção. E também, ó Deus, nos ajuda a ter clareza de que muitas vezes para a carne não é agradável falarmos de juízo, de que o Senhor odeia e vai punir o pecador que não se arrepende. Mas é a mensagem, ó Pai, da Tua palavra. Não podemos esconder os ímpios, aqueles que são rebeldes, aqueles que acham que podem viver assim, indiscriminadamente. Ó Deus, nos dá falar aquilo que é a verdade, embora não lhes agrade, que o Senhor contempla os bons e os maus. O Senhor deu graça a Noé, o contemplou em meio àquela geração, e o Senhor contemplou aquela maldade, ó Pai. O Senhor sabe exatamente o estado de alma de cada um de nós, daqueles que já creram, aqueles que ainda não creram, e que não temos como nos esconder do Senhor. Ó Deus, tira toda a confiança na carne, nas obras, em recursos desse mundo, em dinheiro, em poder, em construções, em tecnologias. Nos ajuda a entender, ó Deus, que só em Jesus podemos ser salvos. E que essa mensagem, ó Pai, possa ser clara, e que os perdidos venham entender isto, ouvir esta verdade, que só há salvação em Cristo. Que Teu Espírito os incomode, que eles venham ser quebrantados diante dessa verdade, ó Pai. Assim nos dá a ser fiéis como Noé e a sua família que entrou na arca, e nos dá a viver, ó Deus, em adoração, em comunhão com o Senhor, e nos preparando e apressando a Tua vinda, ó Pai. Assim abençoa a nossa igreja, abençoa cada irmão, cada família. Venha o Teu reino, ó Pai, nos nossos corações. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um cântico ou hino, e depois dessa adoração nós vamos fazer a oração final. Em seguida, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Amém. Fiquemos de pé, irmãos.